O nosso retiro vai consistir em 6 temas, 6 meditações. Muitas delas foram inspiradas naquele livro daquele monge beneditino, o Dom Anselm Green. Eu não sigo ali tudo, mas serviu a começar pelo título de inspiração. É um retiro, como eu já disse, que vai pedir e vai exigir de vocês, para que ele tenha fruto, que vocês realmente façam silêncio para entrar em vocês. Bom, primeiro tema, conhecer-se. E aqui eu já previno, estas meditações não devem ser lidas em chave intimista ou individualista. O cristianismo não é como as filosofias do Oriente, aquela coisa, Deus está bem comigo mesmo, entrar em mim e ficar nisso. Não, de modo nenhum. Nós somos cristãos e vocês sabem, Deus não fez aliança comigo, nem fez aliança com você. Deus fez aliança com o povo. No Antigo Testamento, a aliança de Deus é com o povo de Israel. E no Novo Testamento, a aliança de Deus em Cristo é com a igreja, o novo Israel. Eu entro na aliança com Deus se entrar no povo de Deus. Vocês vejam como o cristianismo hoje é mal entendido. Porque as pessoas pensam que religião é... Não, o que importa sou eu e Jesus, meu Jesus e eu. Não existe isso, eu e Jesus, meu Jesus e eu. Existe Jesus e eu, enquanto eu sou membro do povo de Deus. Jesus veio como Messias para reunir o novo Israel. E morreu dizendo, é o cálice do meu sangue, o sangue da aliança, nova e eterna. Como no Antigo Testamento havia aliança, a primeira aliança com o povo de Israel. Aliança selada com o Cordeiro. Vocês vão ver lá no livro do Deuteronômio, também no Êxodo, Moisés mata o Cordeiro, toma o sangue e asperge o povo. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Muito bem. O sangue da nova aliança é o sangue do novo Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, nós não podíamos aqui fazer um retiro no qual é simplesmente para... como é que eu faço para encontrar-me comigo mesmo? Não. Muito bem, nós vamos fazer, mas sempre com a consciência de que nós somos membros do povo de Deus. E, portanto, o retiro deve me fazer mais igreja, mais membro desse povo. Por isso que eu quis começar com essa advertência. Estas meditações não devem ser lidas em chave intimista ou individualista. Coisa inaceitável para qualquer caminho espiritual autenticamente cristão. Nunca esqueçam isso. Por exemplo, no budismo, você não precisa se preocupar em fazer comunidade, formar comunidade, em ser missionário, nada. É só você fazer aqueles exercícios para entrar em relaxamento, em paz com você, desapegando-se do mundo material. É uma coisa sua com a divindade. No hinduísmo, a mesma coisa. Mas no judaísmo e no cristianismo, não. Não. Nós somos parte de um povo, nós somos membros de um povo. O povo da nova e eterna aliança. É interessante. Pois bem, simplesmente essas meditações se privilegiam o aspecto pessoal, é porque a integração pessoal, fruto da ação do Espírito do homem perfeito, Jesus Cristo, abre-nos livres para os outros, como membros do povo da aliança, que é a igreja, Cristo, né, que é o homem perfeito, abre-nos para os outros e para toda a humanidade. Então, esse é o motivo pelo qual nós vamos entrar em nós. Para que, iluminados pelo Espírito Santo, esse Espírito que vocês já receberam no batismo, esse Espírito que é como um vírus bom que trabalha na gente. A gente é que às vezes não deixa, né, o Espírito de Cristo trabalhar em nós. Então, se a gente se deixar iluminar pelo Espírito, conduzir pelo Espírito,
O Espírito nos vai fazendo tomar as atitudes, os sentimentos do homem perfeito, Jesus. Jesus é o nosso modelo. Quando é interessante no livro do Gênesis, aqueles primeiros capítulos que são em forma de parábola, quando Deus cria o homem à sua imagem. Ora, quem é a imagem de Deus? Vocês já me ouviram dizer isso muito nas minhas aulas. A imagem de Deus é Jesus. Está lá em Colossenses 1,15. Jesus, morto e ressuscitado, é a imagem do Deus invisível. Então, desde o início, quando Deus pensou em criar o homem, pensou a partir de um modelo. Esse modelo é Jesus. Quanto mais eu pareço com Jesus, quanto mais eu trago em mim os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus, mais eu sou eu. E aqui está o nosso drama. Nós vivemos longe da gente. Os místicos da Idade Média, do século XII, gostavam de dizer: nós vivemos numa situação de dessemelhança. Deus nos criou a sua semelhança e nós perdemos com o pecado essa semelhança. Eu serei eu mesmo quanto mais eu me parecer com Jesus. Quanto mais eu tiver os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus, mais eu serei eu. E quanto mais eu for eu, como Jesus sonhou, mais eu me abro para os outros e para a humanidade toda. É interessante que o mundo de hoje fala tanto em fraternidade, mas vocês podem observar, não se pode falar em fraternidade sem ter Deus como Pai. Frater quer dizer irmão. Como é que eu posso reconhecer o outro como meu irmão, se eu primeiro não tenho uma experiência profunda de Deus como Pai? O Pai de Jesus, que se tornou meu Pai em Jesus. Sem isso, fraternidade fica uma noção teórica, açucarada somente, mas sem consistência verdadeira. Então, o que nós queremos aqui é isso, nesses dias, olhar para a gente à luz do Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o homem perfeito, para que a gente seja livre da gente mesmo, livre de nossas deformações, e assim sermos abertos para os outros, que são membros como nós do povo da aliança, que é a igreja, mas também abertos para toda a humanidade. Tenhamos em vista que somos todos doentes. O mundo é um grande hospital. Todos nós somos doentes. Todos nós. Todos nós feridos pelo pecado. Quanto desencontro na gente. Quantos sentimentos desaprumados. Quantos desejos desencontrados. Quantas incoerências na gente. Quantos pensamentos loucos na gente. De vaidade, de ira, de sensualidade, de ganância, de desespero. Nós todos somos doentes. Vai mudando a doença em cada um. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas somos todos feridos. Nós não somos bonzinhos. Nós somos criados bons por Deus, né? Somos imagem de Deus, mas estamos numa situação, uma imagem ferida. Uma imagem em dessemelhança com aquilo que nós devíamos ser. Então somos todos doentes, membros de uma humanidade ferida de morte pelo pecado. E disso a gente não pode sair só com as forças da gente, não. A gente precisa de um Salvador. Jesus nos salva exatamente disso, dessa alienação, dessa deformação na qual nós vivemos, na qual nos encontramos. Somente à luz do homem perfeito, que é o Cristo morto e ressuscitado, podemos chegar à semelhança com Deus, que desde o início é o nosso destino e realização. Nós, só um instantinho, só para que vocês gravem bem isso, porque é muito importante. Deus criou o homem à sua imagem. O livro do Gênesis diz isso. Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. Mas o que significa ser imagem de Deus? O Antigo Testamento não sabe o que significa ser imagem de Deus.
O Antigo Testamento sabe que o homem é a imagem de Deus, mas não sabe o que significa ser imagem de Deus concretamente. É o Novo Testamento quem vai dizer. Então, em Colossenses 1,15, falando de Cristo ressuscitado, diz: Ele, Jesus morto e ressuscitado, Ele é a imagem, em grego é o ícone, é a imagem do Deus invisível. Agora sim, quando o cristão lê o livro do Gênesis, diz: então dizer que o homem é a imagem de Deus é dizer que o homem foi criado à imagem de Cristo. É dizer que quanto mais eu pareço com Cristo, em todo o meu ser, mais eu sou aquilo que Deus sonhou que eu fosse. Mais eu sou eu mesmo. A gente tem esse mistério. Quanto mais eu saio de mim para me parecer com Ele, mais eu sou eu mesmo. Vejam, a salvação minha não está em mim. A plenitude minha não está em mim. Parece até contrário ao título do nosso retiro: o céu começa em você. Como é que começa em mim, se não está em mim? Vamos ver isso. Então, repito, tenhamos em vista que somos todos doentes, membros de uma humanidade ferida de morte pelo pecado. Somente à luz do homem perfeito, à luz do Cristo morto e ressuscitado, podemos chegar à semelhança com Deus. E essa semelhança com Deus, desde o início, é o nosso destino, é a nossa realização. Aqui vocês vejam, né? Jesus é importante não é só para os cristãos, é para todo ser humano. Quem não chega a parecer com Jesus se frustra como ser humano. É alguém que foi criado para um objetivo e não chegou a ele. Não duvidem nunca disso. Cristo é nossa medida. Cristo é o nosso modelo. É nesta direção que as meditações deste retiro desejam traçar um caminho. E aqui eu queria ler para vocês, para servir de ponto de partida dessa meditação nossa, Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Ao retomar o seu caminho, Jesus está indo para Jerusalém, Jesus vai morrer e ressuscitar. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, o que é que essa pessoa aqui quer? Quer encontrar a vida. Que farei, mestre, para viver de verdade? Que farei, mestre, para ser feliz? Para entregar minha vida num modo, numa causa que vale a pena? Que farei, mestre, para me realizar? Que farei, bom mestre? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Jesus aqui chama a atenção desse homem. Você está me chamando de bom? Só Deus é bom. Jesus não disse que ele não é bom. Jesus chama a atenção para o que o rapaz está dizendo. Você está me chamando de Deus. Você está me chamando de bom. Você está colocando em mim sua esperança. Pois bem, tu conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Interessante que Jesus coloca os mandamentos da segunda tábua, os mandamentos que dizem respeito ao próximo. Repare como no cristianismo você não pode falar de amor a Deus sem abrir o coração para os outros. Tu conheces os mandamentos. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho herdado desde a minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Qual é o problema desse homem? Veja, esse homem quer ganhar Deus simplesmente fazendo coisas. O que eu tenho que fazer para ganhar a vida? Jesus dá os mandamentos, cumpre os mandamentos. Tudo isso eu tenho feito. Ótimo, ótimo. Tenho feito tudo isso. Mas com que coração?